Agora, aonde foi lido, Saulo ele era um dos perseguidores de Israel, aonde prendiam-se, matavam-se. No capítulo 1 e 2 começa uma grande jornada, que é onde o apóstolo Pedro, com a igreja de Israel, ou Israel, Deus abençoe, ela se levantava em uma palavra que muitos perderam a vontade, que é a palavra oração. No capítulo de número 1 e no capítulo de número 2, o apóstolo Pedro com João, ele começa uma das maiores empreitadas na igreja naquele momento, naquela época, que era fazer com que o cumprimento da palavra de Deus acontecesse, pois é necessário nós entendermos que lá no finalzinho do livro de Mateus, ou perdão, do livro de João, quando Jesus ele é crucificado, lá nos versículos finais, o Senhor ele dá uma instrução ao povo. Ele dizia: olha, eu vou morrer, eu vou ser preso, morto, mas no terceiro dia eu ressuscitarei. Mas lá no finalzinho dos versículos, Jesus ele diz: mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. E é interessante que quando o cumprimento da palavra acontece, Jesus é morto, e agora 2 dos seus discípulos, eles somem, eles fogem. Jerusalém, a palavra Jerusalém significa lugar de paz. Agora 2 dos seus discípulos, um só, a Bíblia dá um nome que é o Cleófas, e o outro discípulo, os dois, vão juntos, saindo de Jerusalém, vão de encontro à cidade, ou aldeia de Emaús. Emaús significa lugar de águas quentes. A palavra do Senhor, ela continua dizendo que o choro e a tormenta na cidade era grande. Por quê? Um grande feito havia acontecido, a morte do Nazareno, a morte do Messias. Mas o desespero deles toma conta de tudo, e eles esquecem da promessa que Deus havia feito, que não era para aqueles homens, não era para o povo se afastar dos caminhos do Senhor, não era para o povo deixar a cidade, pois havia sido feita uma profecia, havia sido feita uma promessa que, independente da luta, independente da dor, independente do sofrimento, era para permanecer no lugar de paz, era para permanecer em Jerusalém, porque Deus ele havia se entregado à morte, mas ele falou: eu vou voltar à vida. Aleluia! Deus falando com alguém nesta noite aqui, não era para você ter saído do lugar que eu havia lhe colocado. Deus ele tem falado muito forte ao meu coração. Nesta noite eu confesso que enquanto eu estava no carro, eu dizia à minha esposa: eu não tenho palavra nenhuma. O dia inteiro eu passei orando, lendo a Bíblia, escutando louvor, escutando pregação, e eu dizia: Deus, o que pregar a tua igreja? Mas quando eu me sento ali, a minha esposa olhou para mim e disse: filho, deixa Deus falar o teu coração. Quando eu fechei a minha Bíblia, não demorou muito, Deus, ele falou: fala do Deus desconhecido para alguns. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele tem um diálogo com esses 2 discípulos. E a pergunta de Jesus que ele fez para os discípulos, que não o conhecendo, era: por que estão tão tristes vocês? A preocupação desses discípulos era tão grande, deixou de preocupar-se em buscar a Deus e está se preocupando somente com bens materiais. Mas nesta noite, Deus está dizendo: o que aconteceu para que vocês pudessem ficar tão tristes? O que aconteceu para que a preocupação no teu coração ela viesse se levantar? Não sou eu maior que o problema, não sou eu. Moisés disse: Deus, o povo está preocupado e me pressionando. O Senhor olhou e disse: ei, Moisés, diz ao povo: por que clamas a mim? Vai, marcha, continue andando, pare de olhar para trás, pare de olhar para os problemas, pare de olhar para as perseguições, pare de olhar para as lutas, pare de olhar para o desemprego, pare de olhar para a crise que o mundo está enfrentando e volte a olhar para Cristo. Volte a olhar para Cristo. Quantos estão se afastando dos templos? Quantos estão deixando a presença do Pai? Quantos vêm aqui e testemunham
salva, Ele liberta. Tem muitos lá fora que não conhecem ainda a palavra de Deus. Quando os discípulos se deparam, que chegam a um lugar, já está à noite, eles dizem: Senhor, não vai embora não, coma com a gente, já está tarde. Jesus, ele senta, começa o diálogo e a conversa de Jerusalém até Emaús, levava mais ou menos 2 horas de caminhada. E você pensa, imagina você andando ao lado de alguém que só fala de problema, que só fala de coisa ruim, que não acredita em nada. Imagina 2 horas você ouvindo um incrédulo falando: mas será que Jesus pode fazer? Será que o Senhor pode curar? Será que isso pode? Imagina Jesus, todo este caminho de Jerusalém até Emaús, eles falando que Jesus morreu, e a idade está tão grande, a tua preocupação está tanta, que você está invalidando o que Deus ele falou. Você está invalidando as promessas de Deus sobre a tua vida. Quando Jesus ele vai sentar-se para se alimentar com os discípulos, chega o momento do alimento, Jesus pega e diz: posso fazer uma oração? E quando o Senhor ele pega o alimento, ergue aos céus e dá graças, não demora muito, Jesus desaparece. Quando o Senhor desaparece, eles se tocam e cai a ficha. Essa oração eu conheço. Aleluia. Só confia nele e tudo ele o fará. Aleluia. Não é alguma coisa ou outra, é tudo. É tudo. Deus falou que não vai salvar o marido, ele vai salvar. Deus falou que não vai trazer o marido para o teu lado, ele vai trazer. Deus falou que não está cuidando dos seus filhos, Deus não falou que ele vai abrir a porta. Então basta você somente acreditar. É verdade, Deus. Mas não é fazer como alguns. Entrega um currículo no ano e quer que as portas se abram sempre. Ora na igreja, pede uma porta aberta e acorda meio-dia. Não vai procurar. Não tem como Deus fazer o que é para eu e você fazer. Não tem. Com todo respeito, eu vi o propósito que o nosso irmão missionário Daniel colocou, mas o seu propósito, o seu voto de fazer qualquer coisa. Agora a palavra do Senhor foi lançada, ficar em Jerusalém. Entra o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e 2, o povo começa a orar. E a palavra é bem específica. Estavam mais ou menos 120 homens orando dentro de um templo, ou seja, em uma igreja. E tem muito que diz: para ser abençoado, para ser crente não precisa estar na igreja. Então vai falar contra a Bíblia? Vamos pregar contra a palavra de Deus? É necessário sim estarmos na igreja segunda, quarta, sexta, domingo, terça, quinta, sábado, domingo, não importa. Temos que estar nos cultos. Um soldado, quando ele se alista, ele não vai servir o quartel na sua casa, ele precisa ir para onde? Para o exército. Ele precisa ir para onde? Para o local onde vai se apresentar. E como Jesus, venha Deus de encontro nas nossas vidas. É eu e você concordando com a oração que foi feita. No capítulo 1 e 2, começa um dos maiores movimentos pentecostais, que é o movimento da oração. Quando o derramamento começa, a Bíblia diz: e por volta da meia-noite, todos reunidos. Aleluia. E o Espírito desceu sobre eles e lhes deu o poder, e falava-lhes línguas repartidas como de fogo, e cada um falava segundo a tua localidade, teu povo. Eles não entendiam um que o outro falava. A festa era tão grande, o fogo era tão grande, o poder era tão grande, que aqueles que estavam de fora não podiam entrar, e quem estava dentro não poderia sair. Glória a Deus. O povo olhava e não entendia a alegria e as variedades de línguas e idiomas que estavam sendo entoados dentro daquele lugar. Aleluia. Quando Pedro e João saem para fora, aqueles que não tinham entendimento olhavam e diziam: o poder do Espírito Santo e foi derramado sobre a igreja. Sabe o que é isso? É quando tem um coração aberto, voltado à presença do Pai. Não há nada que nos impeça. Aleluia. Não há nada.
Os louvores que foram entoados é a preparação para a palavra de Deus. O louvor não cura, o louvor não salva, mas a palavra de Deus, ela é penetrante como uma espada de dois gumes que entra entre a alma e a divisão do espírito, que faz separação. Sabe o que é isso? É a palavra de Deus, que ela muda, ela transforma a minha vida e a sua vida de um poder tão grandioso, que a gente olha e diz, como o nosso irmão Daniel testificou, Deus, ele falou que iria me tirar da cadeia e tirou. E para você, o que Deus ele fez? Aleluia, meu Deus. E para você, o que é impossível para você? Lucas 1,37 faz uma pergunta: haveria alguma coisa impossível ao Senhor? Gênesis 18,14 vai dizer, porque para Deus não há nada impossível. O que é impossível para você, para Deus é como um estalar de dedos, um piscar de olhos. Onde eu e você não vamos, Deus ele vai. O que eu e você não podemos fazer, Deus ele faz. E até mesmo ele já fez. Pastor, por que eu não estou vendo ainda? Porque Deus agora está fazendo em mim e você. Aleluia. Deus ele está preparando a minha vida e a tua vida, para o marido, para a esposa, para a empresa, para o trabalho, para a unção, para o cargo. Deus ele está preparando a minha vida e a sua vida. E sabe por que você não recebe? Porque o teu corpo está aqui dentro, mas a sua bênção, o seu milagre, por estar dentro da igreja, mas fora do culto, por estar dentro da igreja, mas se preocupando tanto com quem está lá fora. Irmãos, não me interprete mal, mas será que a mensagem que você vai responder, o que está respondendo, é tão mais importante do que Deus? Nós temos 2 horas e meia, no máximo 3 horas de culto, no máximo. E a gente não pode ficar sem esse bendito celular, sem responder uma mensagem. A gente não pode largar ele de lado. Lá na nossa igreja, eu digo, nós vamos filmar somente a palavra. Nós só botamos no tripé e largamos ele lá. Falei para minha esposa, filha, hoje eu vim para adorar. Hoje eu vim para dar glória, misturado com um aleluia. Se dependesse de mim, nem celular eu levava. Aleluia, Jesus. Mas é através das lives, é através dos cultos online que vidas estão sendo alcançadas. É por causa disso que Deus ele está indo, como o cumprimento da palavra vai dizer, que o Senhor não voltará enquanto este evangelho não for pregoado aos 4 cantos do mundo. Aleluia. E eu quero dizer uma coisa para você: se preocupe, você que não quer compromisso, porque o evangelho já está chegando aos 4 cantos do mundo. Queira você ou não, Jesus está voltando. Acredite você ou não, Jesus voltará. E se você bobear, vai ficar. Se eu bobear, eu vou ficar. Deus é em primeiro lugar na minha vida e na sua vida. Tem tantas coisas que o povo diz, nós servir a Deus não é fácil. Por que não é fácil? Porque nós temos que fazer o cumprimento da palavra, nós temos que negar a nós mesmos. E é difícil negar a nós mesmos. As manias, os usos e costumes, as vestimentas, veste curta, veste apertada, veste transparente, brincos, adornos, maquiagem, tudo isso é difícil para aqueles que já veio com isso. Para aqueles que já veio do mundo com esses usos e costumes. Eu não estou pregando sobre usos e costumes, eu estou falando negar a si mesmo, as nossas mãos. Capítulo 2, são confundidos como os embriagados. Capítulo de número 3, um dos primeiros milagres acontecendo, a cura do coxo. A palavra do Senhor, ela é linda. No capítulo de número 5, aí é uma parte que o nosso irmão Daniel tocou, e muitos não gostam, mas é a morte de Ananias e Safira, porque eles roubaram a Deus. Como assim eles roubaram? Venderam uma herança, dinheiro, e falou assim, ó, Pedro falou, quanto você vendeu? Ela vendeu por tanto? Sim, vendi. Ou seja, mentiram, primeiro para Deus, depois para Pedro. Só que ninguém mente para um homem e uma mulher de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que Pedro olhou para ele e disse, só porque tu mentiste, vai morrer agora. Caiu morto dentro do templo. O Senhor ele não quer o seu dinheiro. O Senhor ele não quer a sua casa, o seu carro.
Ele quer que você seja fiel a Ele. Ele quer que você seja verdadeiro. Ele quer que você seja transparente. Chegou a mulher, Safira. Safira, teu marido vendeu a casa, vocês venderam? Vendemos, senhor. Venderam por tantos? Foi por tanto. Pois é, Safira. Do mesmo jeito que teu marido mentiu, você também mentiu. Está ele ali morto, você também agora. Olhos pregadores e um dos mártires, um homem que não era ungido de Deus, ungido apóstolo, ungido discípulo, ungido pregador, não, ele era um homem ateu, ele era um homem gentil, mas os dons, o dom que ele tinha é um dom que quase ninguém mais tem, que é o dom do amor. Ele pregoava o amor, ele ajudava todos, e por causa do Evangelho de Cristo, ele foi morto. No capítulo de número 8, começa agora uma perseguição horrenda. A perseguição aos cristãos. Saulo, por que tu me